E aí, tudo bem? É uma honra falar mais uma vez com você, meu amigo e minha amiga, aqui onde nós estamos no espaço do mandato do vereador Guilherme Sampaio, do PT de Fortaleza. Esse espaço, aliás, tem o nome de Casa Vermelha. Vermelha é a cor da revolução, vermelha é a cor do nosso sangue, vermelha é a cor do amor. Amor, aliás, que é o que a gente anda precisando muito nos últimos tempos. Amor, que é um dos princípios de quem é de esquerda. Amor, que é um dos sentimentos com os quais o Brasil se comprometeu ao aceitar como sua também a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Amor que anda em falta em algumas frases que foram ditas, que andam repercutindo cada vez mais negativamente na alma de um país que desde 17 de abril de 2016 anda muito para baixo. Uma delas é a seguinte, abre aspas: "Tá buzinando por quê, seu merda do cacete? Não vou nem falar porque eu sei quem é. É preto. É coisa de preto." Fecha aspas. O autor dessa frase, vocês devem saber, é o meu colega jornalista muito mais famoso do que eu, William Vac, apresentador do Jornal da Globo, da Rede Globo de televisão. William Vac pronunciou essa frase há cerca de um ano atrás, quando cobria a serviço da Globo as eleições presidenciais nos Estados Unidos. E William Vac deu essa declaração ao lado de outro colega jornalista chamado Paulo Sotero. Aquele senhor que aparece ao lado do William Vac, para quem não sabe, é Paulo Sotero. Ele foi correspondente da Gazeta Mercantil e do Estado de São Paulo e hoje é diretor do Instituto Brasil do Wilson Center, um instituto chamado Think Tank norte-americano, que tem este nome em homenagem ao ex-presidente Woodrow Wilson, aquele ex-presidente, para quem estuda história, que delineou os chamados 14 pontos durante a Primeira Guerra Mundial e idealizou a tal da Liga das Nações, que acabou não dando certo, Liga das Nações para a qual os Estados Unidos acabaram não entrando. Pois bem, essa declaração do William Vac motivou uma nota absolutamente hipócrita da Rede Globo de televisão, cuja íntegra eu vou compartilhar com vocês que ainda não viram, e quem viu a nota vai ouvir de novo. A nota oficial da Globo foi a seguinte, abre aspas: "A Globo é visceralmente contra o racismo em todas as suas formas e manifestações. Nenhuma circunstância pode servir de atenuante. Diante disso, a Globo está afastando o apresentador William Vac de suas funções em decorrência do vídeo que passou hoje a circular na internet até que a situação esteja esclarecida. Nele, minutos antes de ir ao ar, num vivo, durante a cobertura das eleições americanas do ano passado, alguém na rua dispara a buzina e Vac, contrariado, faz comentários, ao que tudo indica, de cunho racista. Vac afirma não se lembrar do que disse, já que o áudio não tem clareza, mas pede sinceras desculpas àqueles que se sentiram ultrajados pela situação. William Vac é um dos mais respeitados profissionais brasileiros, com um extenso currículo de serviços ao jornalismo. A Globo, a partir de amanhã, iniciará conversas com ele para decidir como se desenrolarão os próximos passos. Fecha aspas, essa a nota oficial da emissora dos Marinho, divulgada no dia 8 de novembro, às 21h32, horário de Brasília. Agora, uma coisa interessante, a nota afirma que o William Vac disse que não se lembra do que disse. Não foi, eu não estou lembrado não. Eu disse isso? Ai, foi? Não sei. O áudio não tem clareza. Olha só. É só vocês irem no YouTube, vocês vão ver o cara falando
é coisa de preto. E falar até o palavrão que eu tive de falar com vocês. Peço até desculpas por ter falado o palavrão, mas esse palavrão não me pertence. Pertence ao William Vac, por isso que eu coloquei o antes, entre aspas. Isso denota o comportamento de um jornalista racista, como todos veem, ao lado de um outro jornalista que, quando o William Vac faz esse comentário racista, dá uma gargalhada, ou seja, concorda com o William Vac, abrigado em uma emissora que até agora não tinha sequer demitido ele. Porque, veja só, esse áudio foi gravado no intervalo de uma transmissão ao vivo que o William Vac fazia em Washington. Agora veja só, se foi gravado no intervalo ao vivo de uma transmissão, é claro que a Globo sabia que o William Vac estava falando aquelas bobagens. Por que não demitiu logo naquele momento? Por que esperou para ser demitido só quando a imagem foi divulgada um ano depois e viralizou nas redes? Hein, Globo? Como é que você explica isso para a sociedade? A nós, vocês não enganam. Assim como o William Vac, tem um monte de gente que ainda está empregada na Globo que é racista. Eu vou dizer Luciano Huck. Sim, eu disse no vídeo passado que o Luciano Huck já sofreu repreensão por ter colocado um manequim de cor negra de cabeça para baixo em uma das filiais de sua grife de roupas, a Reserva. Luciano Huck, todos sabem, tem um vídeo do YouTube em que ele faz hora com uma concorrente a um concurso de beleza do Caldeirão do Huck, o Luciano Huck fez com que ela tentasse soletrar um trava-línguas. E essa jovem que estava concorrendo a um concurso ligado a carnaval, deu uma resposta genial a ele. Disse: eu sou uma tal profissão, eu não lembro o que ela disse, não sou fonoaudióloga. E o Luciano Huck teve que se curvar à genialidade desta jovem que era negra. Gente, é muito sério tratar de racismo no Brasil. Muitos incautos dizem que nós estamos exagerando. Ah, o Brasil não é um país racista, o Brasil é um país de miscigenação. Ah, não existe racismo no Brasil. Não, mas tem outros que dizem uma coisa ainda pior. Que existe um racismo reverso. Quem inventou essa pérola parece que foi o Danilo Gentili, aquele cara que de gentil não tem nada. Racismo reverso, segundo essas pessoas, seria a discriminação contra os brancos. Olha só, eu acabo então de descobrir que eu, que sou branco, já sofri discriminação, já sofri racismo. Que legal! Vou já processar alguém por ter me passado na rua e ter dito: ei, seu branco, você não vai entrar nessa casa porque você é branco. Você não vai entrar na UFC porque você é branco. Seu branco de uma figa. Só que eu nunca fui xingado de branco de uma figa. Até porque, convenhamos, não existe xingamento branco de uma figa. Branco isso, branco daquilo. Ou alguém dizendo jocosamente: ah, esse negócio de carro buzinando é coisa de branco. Já viram alguém dizer alguma coisa como coisa de branco? Infelizmente, coisa de branco é invadir um território como o Brasil para colonizar e dizimar milhões de índios. Coisa de branco é decretar, a partir de 1530, que o negro africano não serviria nada mais, nada menos do que um serviçal dos brancos, escravo, para trabalhar até a morte. Coisa de branco é decretar uma abolição da escravatura no dia 13 de maio de 1888, numa lei de 2 artigos apenas, e quando o negro chegasse e perguntasse: sim, eu estou livre, e agora o que é que eu vou fazer? O branco olha para o negro e diz:
Te vira. Mas eu não tenho emprego, eu não tenho estudo. Te vira. Já lavamos as mãos, cumprimos o nosso dever, assinamos a Lei Áurea, satisfizemos os interesses dos abolicionistas. Te vira. Coisa de branco é não dar casa, comida, renda e emprego na mesma oportunidade dada aos brancos, aos negros. O que propicia a criação de favelas, de cortiços, o que propicia a proliferação de subempregos. Os morros no Rio de Janeiro surgiram, aliás, graças a uma medida tomada pelo presidente branco Rodrigues Alves, que começou uma campanha de higienização do Rio de Janeiro para fazer o Rio ficar parecido com Paris. E tirou os cortiços do centro do Rio e jogou nos morros. Foi aí que surgiram as favelas nos morros cariocas, habitadas por escravos e descendentes de escravos, que não tinham oportunidade nos melhores bairros da cidade, a não ser para subemprego. Realidade que persiste ainda hoje e que vai se agravar ainda mais com o advento da reforma trabalhista, cujo assunto vai ser tratado ainda nesta live. Acompanhe. Mas ainda falando dessa história de racismo, eu quero esclarecer uma coisa a vocês. Como é que pode não existir racismo no Brasil se uma pesquisa recente, divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, intitulada Vidas Perdidas e Racismo no Brasil, pesquisa essa que foi divulgada pelo site geledes.org.br, para quem quiser depois eu mando o link, foi divulgada por esse site no dia 11 de janeiro deste ano. Essa pesquisa diz o seguinte: de negros assassinados no Brasil, prestem bem atenção, o percentual de negros assassinados no Brasil é maior do que o de brancos em 132%. Traduzindo, mais que o dobro do número de assassinatos no Brasil é de negros. Como pode? Será que esses assassinatos são pura coincidência? Pelo aumento da violência? Ah, mas se foi só pelo aumento da violência, era para pegar todo mundo. Brancos, pretos, índios, amarelos. Por que só os negros? Porque bem mais os negros do que os brancos. Por que será? Uma das coisas que podem explicar é a violência policial. Aliás, amanhã, 12 de novembro, exatamente na madrugada, à 00h25, completam-se 2 anos da maior chacina da história do Ceará, ocorrida na rua Lucimar de Oliveira, no bairro Curió, na região da Grande Messejana. Nesta tragédia, dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas por conta de uma ação irresponsável, criminosa da Polícia Militar do Ceará, motivada por represália banal. Banal. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são os autos do inquérito que virou processo, ação penal, que tramita na primeira vara do júri da comarca de Fortaleza, na qual 44 policiais militares foram denunciados, 34 policiais militares foram pronunciados, ou seja, tiveram sentença considerando que praticaram homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar e, portanto, vão ao tribunal do júri, porque eles fizeram o seguinte: entraram nas casas das pessoas, para
quem não lembra do fato, entraram nas casas das pessoas. A maioria dos habitantes daquela região é negra, pobre. Tiraram as pessoas que eles queriam matar, arrastaram para a rua, deram tiros de forma covarde, a queima-roupa, na frente da esposa, na frente dos filhos. Torturaram mulheres, agrediram crianças, fizeram realmente um trabalho carniceiro naquela região. Há quase 731 dias, este caso ainda não encontrou a solução adequada. E além de tudo, todos os policiais militares que haviam sido presos preventivamente estão soltos. Ou seja, todas as pessoas que de uma forma ou de outra colaboraram para o estabelecimento da verdade real neste processo que tramita na primeira vara do júri, estão correndo risco de morte. Estão correndo risco de morte. Eu trabalho, para quem não sabe, além de jornalista, escritor e político, eu sou servidor público do Estado do Ceará, do Poder Judiciário. Eu trabalho há 22 anos no Fórum Clóvis Bevilacqua. Não trabalho em vara do júri, mas eu tenho muita experiência, amigos e colegas de trabalho em todas as varas. E todos os dias, inevitavelmente, eu subo a rampa principal do fórum pela manhã para começar o meu expediente, antes de bater o ponto. E nos dias que aconteciam as audiências de instrução, na primeira vara do júri, envolvendo esse caso, no canteiro central da rua Desembargador Floriano Benevides, que é a rua do Fórum, protegidos por grades, estavam manifestantes, provavelmente familiares dos policiais militares, estão sendo acusados, vestidos de azul, coincidentemente a cor do capitão Wagner, que disputou a prefeitura de Fortaleza em 2016 contra a gente, contra a Luiziane Lins e contra o Roberto Cláudio no segundo turno. O capitão Wagner acabou perdendo a eleição. Coincidentemente, todos de azul, com cartazes do tipo: a justiça tem que ser para todos, não para condenar inocentes. Soltem os policiais inocentes. Queremos justiça, mas não queremos a prisão de inocentes. Alardeando que todos os 44 militares são inocentes. Eu vou fazer um parêntese aqui. Evidentemente aqui eu sou defensor do devido processo legal. E o que vale para o Lula, vale para qualquer pessoa. É claro que se entre os 44 denunciados ficar constatado que 1, 2 ou 3 policiais militares, sei lá quantos, realmente não tiveram nada a ver com aquilo ali, tem que ser inocentados mesmo. Tem que ser inocentados e nós temos que aceitar essa inocência desde que ela seja fundamentada. Desde que o Ministério Público não seja capaz de provar a acusação contra esses militares. Agora, admitir que simplesmente todos eles são inocentes é querer jogar a conversa fora para cima da gente. Porque um réu de um processo criminal, ele é livre para alegar a inocência, ele pode até mentir, ele não presta compromisso de dizer a verdade. Então é claro, evidente, que todos os policiais militares que estão sendo acusados nesse processo se dizem inocentes. É estratégia de defesa, é um direito que eles têm, direito constitucional, eles estão sendo assistidos por advogados competentes, que estão fazendo o seu trabalho, têm o direito de dizer que são inocentes. Agora eu quero ver o que os autos mostram. E os autos demonstram a ação de uma verdadeira quadrilha fardada. Bandidos de farda. Essa é a verdade. Bandidos de farda semearam o terror na população do Curió, reforçando preconceitos já arraigados em grande parcela de nossa cidade, de nosso país, contra a população pobre, contra a população da periferia. E é por isso
que na véspera do aniversário de 2 anos da chacina do Curió, eu, Paulinho Oliveira, uso este espaço, como tantos outros petistas e progressistas usam os seus respectivos espaços, para pedir que seja feita justiça. Que os responsáveis por essa chacina sejam exemplarmente condenados. E que a população do Curió possa ter rapidamente a resposta para as suas aflições. Porque o processo já passa de 2 anos que está tramitando. Quer dizer, já passa de 2 anos não, já está chegando a 2 anos de tramitação, corrigindo. E não há expectativa plausível de uma solução rápida, de uma condenação rápida, do real cumprimento da pena por aqueles que desonraram sua farda, que desonraram o compromisso que assumiram de proteger a sociedade. Porque uma corporação como a Polícia Militar do Ceará tem como compromisso moral a proteção da vida e da integridade física dos cidadãos do estado do Ceará, nós que pagamos o salário deles. Não se pode admitir que um policial militar, usando da farda, retirando a sua identificação, colocando o capuz no rosto, cometa crimes e se iguale ao pior dos criminosos. Aliás, quando um policial militar faz isso, ele é pior do que o pior dos criminosos. Porque ele está amparado pelo Estado para portar aquela arma, para portar aquela farda, aquele colete, aquele cacetete, aquele soco inglês. É pior do que o pior dos criminosos. Nenhuma incidência de crime em Fortaleza ou em qualquer lugar justifica ações arbitrárias do aparato do Estado. O cidadão ou a cidadã que comete crime, qualquer que seja ele, tem que ser preso, tem que ser punido, tem que ser castigado dentro do que manda a lei e a Constituição. Porque eu acho que ainda temos Estado de Direito nesse país. Não se pode admitir que uma pessoa investida de poder dado pelo Estado para proteger o cidadão e para agir conforme a lei, haja em desacordo com a lei. É inadmissível. Se é condenável que um cidadão comum como eu, como você, como qualquer um de nós, saque uma arma para ofender a integridade física de quem quer que seja, se isso por si só é condenável, mais condenável é essa atitude por parte de quem enverga uma farda que deveria representar proteção, mas na qual, infelizmente, nós não confiamos. Quero deixar bem claro aqui que este comentário que eu faço não é generalista. Sei que existem bons e valorosos policiais militares, conheço muitos. Policiais militares que estão na linha de frente, que realizam atividades repressivas, mas que honram a sua farda, que são honestos, que não aceitam propina, que prendem de forma correta, que dominam o criminoso da forma correta, com moderação, cumprindo a lei. Eu sei que existem. E estes policiais merecem o meu respeito e o respeito de todos nós. O que não se pode admitir é que a corporação Polícia Militar do Ceará não tome providências enérgicas contra os maus policiais. Porque se a Polícia Militar do Ceará não toma providências enérgicas contra maus policiais, a Polícia Militar do Ceará como instituição é cúmplice do comportamento desses maus policiais. E se parlamentares na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de Fortaleza fecham os olhos, ficam mudos diante do abuso de seus colegas, são corporativistas, maus políticos, não merecem honrar a nossa sociedade. Fica o recado para você, Capitão Wagner, fica o recado para você, Soldado Noélio, vereador, fica o recado para qualquer um policial militar que se arvore a ser candidato nestas e nas vindouras eleições. Defenda os interesses de todos os cidadãos e não só os de sua categoria. Fica o recado também para você, Cabo Federal, que votou a favor do golpe de Estado que derrubou Dilma Rousseff. Nós não esquecemos disso. Como eu disse no começo dessa transmissão,
A nossa sociedade precisa de amor. E é exatamente por isso que eu e qualquer progressista se indigna diante do aumento da violência e diante do aumento da iniquidade. O aumento da violência na periferia tem como uma das causas principais a falta de oportunidades para os homens e mulheres que querem trabalhar honestamente, não encontram espaço e acabam fraquejando, sucumbindo ao apelo da criminalidade. Erram quando fazem isso, erram. Mas se o Estado estivesse presente, isso diminuiria consideravelmente. Eu digo isso porque hoje é o dia de falar frases. Uma frase que chocou bastante a gente da esquerda e as pessoas que realmente defendem a emancipação humana foi dita nesta semana na Folha de São Paulo por uma outra pessoa que deveria utilizar a sua profissão da forma nobre como a profissão deveria ser exercida. Porque ser magistrado, ser juiz de direito, em qualquer instância, é em si, em essência, uma profissão nobre, nobilíssima. Porque você tem a responsabilidade de decidir sobre a vida e a morte de um ser humano. De decidir se um direito é procedente ou é improcedente. E o bom juiz, aquele que cumpre o estatuto da magistratura, deve observar a impessoalidade, a moralidade em suas decisões, sempre tendo como guia maior, não a Bíblia Sagrada, não um estatuto de partido, não uma convicção pessoal, mas a Constituição da República Federativa do Brasil, que ainda está em vigor, apesar de ter sido rasgada muitas vezes, desde 5 de outubro de 1988. A Constituição preconiza, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas parece que esse documento vem sendo esquecido por alguns juízes que não honram a sua toga. Um deles se chama Ives Gandra da Silva Martins, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Vejamos a frase que ele disse na Folha nessa semana, abre aspas: não é possível dar a uma pessoa que recebia um mínimo o mesmo tratamento no pagamento por dano moral que dou para quem recebe salário de 50 mil. É como se o fulano tivesse ganhado na loteria. O que o Ives Gandra da Silva Martins acabou de mencionar nesta frase foi que um dano moral sofrido por uma pessoa que ganha 50 mil reais vale mais do que um dano moral sofrido por uma pessoa que ganha um salário mínimo. Não importa o dano moral que tenha sofrido. Imagina só, uma funcionária das lojas americanas, negra, trabalha no caixa, é acusada injustamente de furtar do caixa onde ela trabalhava R$10. É chamada de ladra sem que nenhuma prova contra ela seja encontrada. Ela é demitida sumariamente. Esta mulher entra com uma ação na justiça trabalhista contra as lojas americanas pedindo dano moral. No mesmo espaço de tempo, um rico empresário branco, um executivo de uma empresa, é também acusado de furtar R$50 de um superior seu.
e é demitido dessa empresa e entra também com um processo na Justiça Trabalhista. A funcionária do caixa nas lojas americanas ganha um salário mínimo. O executivo dessa empresa estrangeira ganha 50 mil reais. Os dois ingressam com ação de dano moral na Justiça do Trabalho, decorrente da relação de trabalho. O processo chega para julgamento e o juiz responsável pelos dois casos é o mesmo. Ele olha um processo e olha o outro. Num processo, a funcionária das lojas americanas foi acusada de ser ladra de 10 reais. Nenhuma prova contra ela. No outro processo, o executivo da empresa é acusado de furtar 50 reais do seu superior. Também nenhuma prova contra ele. A moça, funcionária das lojas americanas, pede uma indenização por danos morais de 50 mil reais. O executivo da empresa estrangeira pede uma indenização de 500 mil. O valor da indenização é determinado pelo advogado na petição inicial. Aí o juiz vai julgar o processo. E quem entende de direito, quem é versado de direito, sabe que a indenização por dano moral deve ser concedida pelo juiz observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O grau da ofensa, a capacidade econômica do ofensor e do ofendido. Vamos pensar um pouco. Quem será que está sofrendo mais com o dano moral? A moça que ganhava um salário mínimo nas lojas americanas e foi demitida, acusada de ser ladra? Ou o rapaz que ganhava 50 mil reais por mês como executivo de uma grande empresa e foi demitido, acusado de ser ladrão? Quem será que está sofrendo mais? Porque os dois sofreram, óbvio. Mas quem será que sofre mais? Porque a moça só ganhava um salário mínimo. Um salário mínimo no Brasil mal dá para sobreviver hoje em dia. Não está mais tendo o aumento real que tinha antes. Ano que vem vai ser R$ 964 reais. Era 974, diminuiu para 969, agora diminuiu de novo para 964 reais. Já o outro rapaz foi demitido, ganhava 50 mil por mês. Tem bastante na poupança para se segurar até arranjar um outro emprego. Pois muito bem, seguindo essa linha de raciocínio do Ives Gandra Martins, dizendo que o dano moral tem que ser de acordo com o salário da pessoa que sofreu, o juiz do trabalho resolve dar um dano moral de R$1.000 para a moça das lojas americanas e de R$100 mil para o economista, para o executivo da empresa estrangeira. Ora, mas se o dano moral foi rigorosamente o mesmo, como é que pode um ter ganho 100 mil e a outra ganhou só 1.000? A que pediu 50 mil de dano moral, que o advogado colocou o valor da causa, só ganhou 1.000. O que pediu 500 mil ganhou 100 mil. O que pediu 500 mil ganhou 20% do que pediu. A que pediu 50 mil ganhou 2% do que pediu. É ou não é uma discriminação baseada na classe? É isso que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho deu a entender na sua declaração. Que a classe social da pessoa que sofre dano moral decorrente de relação de trabalho é mais importante do que o dano moral em si. Por isso que o jornalista Fernando Brito, do Tijolaço, lamentou profundamente que Ives Gandra Martins não tivesse sido nomeado ministro da Justiça pelo temeroso e tivesse continuado no TST. Porque o Ives Gandra da Silva Martins vai chegar, muito em breve, a ministro do Supremo. Imagina um cara desse, preconceituoso, racista, com ligações profundas com a Rádio Jovem Pan de São Paulo, com a mídia direitista, chegando lá no Supremo Tribunal Federal, onde nós já temos eminências pardas como Gilmar Mendes, o protetor do Daniel Dantas, o protetor do Aécio, como Alexandre de Moraes, o protetor do PCC, como Edson Fachin, que depois que virou ministro do Supremo Tribunal Federal se apequenou de uma forma tal que
dia desse foi flagrado dando conferência, recebendo homenagens do governador do Paraná, Beto Richa, e de eminências pardas do PSDB, cerimônia na qual estiveram presentes o juiz Sérgio Moro, outro que não honra a toga, o presidente do TRF4, outro que não honra a toga, e o juiz da Câmara Criminal que vai julgar o recurso do Lula, Gebran Neto, outro que parece não honrar a toga. Esse é o judiciário, minha gente. Esse é o judiciário no qual eu trabalho há 22 anos. Da mesma forma que eu falei em relação aos policiais militares, existem juízes honestos? Claro que existem. Existem magistrados serenos, equilibrados, que julguem apenas do que está nos autos? Existem, claro que existe. Tive a honra de trabalhar com muitos deles. Faço questão até de citar alguns nomes. Adriana Aguiar Magalhães, juíza titular da 5ª Vara Criminal. Natália Almino Gondim. Dilara Pedreira Guerreiro de Brito. José Ricardo Vidal Patrocínio. Epitácio Quezado Cruz Júnior. Trabalhei com tanto juiz honesto. Tanto juiz que não se vende, tanto juiz que não se dobra, tanto juiz que procura trabalhar de forma honesta, independentemente das posições políticas que defendem, mas trabalhem de forma honesta. Honrem a toga. Honrem a toga. Sérgio Moro não honra a toga. Sérgio Moro é parcial. Ives Ganda da Silva Martins não honra a toga. Ives Ganda é a favor dos patrões. Direciona o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho a favor dos patrões. Tem até pares dele que não concordam com o entendimento dele do TST. Este é o Brasil que nós estamos vivendo, minha gente. É o Brasil da falta de amor. É o Brasil do vale tudo. Porque veja só a jogada dessa reforma trabalhista. A jogada dessa tal reforma trabalhista é a seguinte: a partir de agora, vale o negociado sobre o legislado. O que é que vai acontecer? Como já está acontecendo. Vão surgindo vagas para trabalhar por hora, cada vez mais. As pessoas desesperadas para ter algum trocado para comprar pelo menos um quinhãozinho de Natal para dar para os seus filhos. Não tem o privilégio que, graças a Deus, eu tenho de ser servidor público ainda, de receber em dia, de ser estabilizado. E aí vão aceitar. Vão aceitar essas propostas porque estão querendo receber dinheiro. Com carteira ou sem carteira, querem ganhar dinheiro. Querem sair da pindaíba, querem começar a pagar suas dívidas. E aí, como eles vão assumir esses empregos, o que é que vai acontecer? As estatísticas oficiais vão dizer que o desemprego vai diminuir. Escrevam o que eu estou dizendo. Daqui a uns 2, 3 meses vai vir o governo federal dizer que o desemprego está diminuindo, aí vai apresentar estatísticas. É por isso. É só por isso. As pessoas vão aceitar qualquer coisa para sair da pindaíba, só que sem direito. Sabe? Sem carteira assinada, sem benefício previdenciário, sem benefício de saúde, na base da escravidão. Na base da escravidão. Dia desse a minha namorada me narrou um caso de uma pessoa, de uma vaga que estava sendo aberta em uma loja, uma determinada loja, em que o que a pessoa iria ganhar era apenas 2 ou 3% sobre as vendas, comissão, sem salário fixo. Quer, não quer, tem quem queira. É assim que eles dizem. Aí as estatísticas vão apresentar queda do desemprego. Claro, aumento do subemprego, até eu. Pelo amor de Deus. Qualquer nécio, qualquer burro que assuma a presidência da República, é só fazer isso que vai colocar, diminuímos o desemprego. Só que a gente não pode se enganar não, minha gente. Pleno emprego de verdade, nós tínhamos em 2013, 2014, quando nós tínhamos taxa de 4,8% de desemprego, se não me falha a memória, no final do primeiro mandato de Dilma Rousseff. Isso era o pleno emprego. Período no qual não se precisou mexer 1 milímetro nos direitos trabalhistas. 1 milímetro. Período no qual havia aumento real do salário mínimo. Período no qual quem não tinha emprego tinha uns programas de assistência que faziam a economia circular, como Bolsa Família. E assim o Brasil não caía no buraco. E assim
Não existia rombo da Previdência, como ainda não existe. O governo Temer está querendo empurrar a goela abaixo ainda a reforma da Previdência, acreditam? Eu gravei a última live, mandei para vocês acompanharam na semana passada, e eu disse que a reforma da Previdência tinha sido decretada como uma farsa pela CPI do Senado. Iniciativa, aliás, dessa CPI, bom que se diga, do nosso senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, um dos mais valorosos companheiros que nós temos. Mas o governo quer empurrar a goela abaixo, nem que seja uma reforminha mínima. E o pessoal da Globo tá murchinho dando a notícia. Aliás, falar em Globo, deixa eu falar um outro assunto com vocês. A falta de amor tá tão grande nesse país que estão propagando a torto e a direito o descrédito total na classe política. Quem é político é ladrão, vai roubar. Se eu chegar na casa de um ou de outro pedindo voto, vão pensar que eu vou querer roubar. Na minha campanha para vereador em 2016, na qual eu tive 138 votos, claro que eu não fui eleito, mas eu tenho muito orgulho desses votos, que nenhum foi comprado. Muitos eleitores, quando respondiam à minha abordagem inicial, eu me apresentando como candidato a vereador, diziam o seguinte: você vai me dar quanto? É a expectativa que eles têm pelo imaginário que foi criado. Todo político é ladrão, todo político rouba. A generalização que faz com que nós façamos escolhas erradas lá na frente. Porque, gente, é só olhar o histórico das votações recentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para saber quem vota de acordo com os interesses da classe trabalhadora e quem vota com os interesses da quadrilha. Eu posso falar pelo menos da bancada do Ceará, em que eu posso pelo menos dizer que das votações mais decisivas de interesse da classe trabalhadora, quem esteve sempre do lado da classe trabalhadora foi a bancada do Partido dos Trabalhadores, além do também companheiro progressista Chico Lopes, do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Esses e outros também, Odorico Monteiro também, é bom citar o Odorico Monteiro também, e outros tantos de outros estados do país, votam de acordo com o interesse da classe trabalhadora, honram seus mandatos, Então nem todo político é igual, vamos tirar isso da cabeça. Tem político que está do lado do trabalhador, tem político que está do lado dos empresários, tem político que é do lado dos direitos humanos, tem político que é do lado da bancada da bala. Tem político que é a favor do Estado laico, onde todos os credos e religiões convivem harmoniosamente. Tem político que é a favor da bancada da Bíblia, do fundamentalismo evangélico. Tem político que é a favor da democratização das comunicações. Tem político que é da bancada da mídia, que não defende a democratização das comunicações, quer que a Globo e as emissoras correlatas continuem alienando a gente como está. Todo político tem lado. Essa generalização a gente pode fazer. Todo político tem lado. Basta você, meu amigo, minha amiga, que é eleitor, que é eleitora, que está aqui acompanhando o blog da Dilma e o Mídia Livre, que está curtindo, que está comentando, que está compartilhando, que sempre comenta as nossas postagens, que sempre acompanha as nossas lives, tanto as minhas, como a do Marden, como a do Ibiapino, como a da Leda, como a do Paulo Assunção, como a de tantos outros que já participaram aqui nesse espaço de resistência democrática. Coloquem isso na cabeça. Todo político tem lado. E nós já temos alguns pré-candidatos à presidência da República. É só olhar o lado que eles estão. Nosso candidato é o Lula. Aliás, foi importante a declaração da Gleisi Hoffmann, para calar a boca de alguns que ficam plantando fake, dizendo que nós estamos fazendo aliança com o golpista. Não existe isso. A aliança do Partido dos Trabalhadores é com o povo brasileiro. É com o povo brasileiro. Uma aliança que pode ser suprapartidária, sim, mas é em favor do povo brasileiro. Porque, por exemplo, tem quadros do PMDB que são valorosos. Vou citar um, Roberto Requião, do Paraná. Senador nacionalista, senador que se posicionou corajosamente contra o golpe.
Quadro valoroso. Então, também vamos parar com um pouco desse sectarismo. Dentro dos outros partidos progressistas, tem gente que não está do lado dos interesses dos trabalhadores, mas tem gente que está, genuinamente. Tem gente que quer que o Brasil saia da crise e que enxerga em Luiz Inácio Lula da Silva a única alternativa viável para que nós saiamos da crise já a partir de 2019. É isso que nós temos que perceber. Temos que perceber o que está em jogo nesse caldeirão que se formou a partir da crise gerada pelo golpe. A crise foi gerada pelo golpe. Bom que se diga. Além do Lula, nós temos outros nomes que estão se apresentando. Eu quero destacar, em primeiro lugar, o nome da Manuela Dávila, que é uma companheira de valor tremendo, 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 que tem o meu mais profundo respeito. E é bom que ela seja candidata a presidente, é bom. Se ela realmente decidir até o final levar o seu nome representando o PCdoB como candidata à presidência da República, que ótimo, o debate vai ganhar em qualidade. Vai ser bom o Lula debater com a Manuela Dávila, que é uma mulher qualificadíssima. Quando foi deputada federal também fez um bom trabalho representando o Rio Grande do Sul e faz um bom trabalho como deputada estadual representando o Rio Grande do Sul. Tem o meu respeito a Manuela Dávila. Não tem o meu voto, mas tem o meu respeito. Tem o Ciro. Ciro Gomes, lembra que na semana passada eu disse da questão que vocês, principalmente de fora do Ceará, precisam conhecer melhor o Ciro Gomes antes de decidirem dar o seu voto a ele? Reforço aqui mais uma vez o meu respeito àquelas pessoas que querem votar no Ciro Gomes. Tem o meu respeito. Mas olha só, nessa semana, o Ciro Gomes deu umas declarações interessantes. Uma oportunidade que ele teve de abrir a boca, de usar da sua verborragia, do seu grande poder de oratória que ele tem, para malhar o ferro dos golpistas, ele resolve malhar o Lula, cara. Onde é que o Ciro Gomes está com a cabeça? Ah, porque não pode malhar o Lula? Claro que pode, qualquer um pode malhar o Lula. É o direito de qualquer pessoa. Se quiser malhar o Lula, pode malhar o Lula. Nós estamos numa democracia. Se nós voltarmos à presidência da República, uma coisa que nós não vamos fazer é censurar a crítica. Isso aí a gente não faz, nunca fizemos. Tanto que a Veja, durante os mandatos do Lula e da Dilma, pintou e bordou. E nós nunca movemos 1 milímetro para censurar nem a Veja e nem a Globo. Que, aliás, a Globo, a única coisa que eu disse nas duas lives passadas, a única coisa que o Lula não era para ter feito era ter renovado a concessão da Globo. Eu espero que o Lula não faça mais isso. Nós temos que aturar a Globo até 2022, infelizmente. Mas, enfim, um dos equívocos que o Lula cometeu, fazer o quê? Ninguém é perfeito. Mas, enfim, pode ter certeza que no nosso governo não vai ter censura à crítica. Ao contrário, as críticas, especialmente as construtivas, servem para o nosso aprendizado. Dentro do nosso partido, nós convivemos com pessoas que criticam, que debatem. Tem várias correntes dentro do Partido dos Trabalhadores, para quem não sabe, tem muitas correntes de pensamento, que às vezes até se opõem em pleitos eleitorais internos, como aconteceu no pleito municipal. Mas na hora da unidade, na hora de fazer valer a defesa do partido, a defesa do legado, a defesa do ideal socialista democrático, a defesa daquilo que nós acreditamos, que nós fizemos a escolha livre e consciente de se filiar ao lermos o estatuto do partido, na hora de fazer valer isso tudo, todas as correntes se unem em torno de um nome. E a união nesse momento está em torno do nome do Lula. Então, se o Ciro Gomes realmente fosse progressista, ele deveria se ater no seu discurso a criticar quem realmente merece ser criticado, os golpistas. Porque se eu fosse ele, e fosse de um outro partido, não fosse do PT, eu ia bater no meu inimigo. Eu ia pensar, pô, o Lula nesse momento não é meu inimigo, ele pode ser meu adversário político. Então eu vou fazer críticas pontuais em relação ao programa de governo. Não vou atacar a pessoa dele. Para que eu vou atacar a pessoa dele se ele é querido em todo o país? Vai ser um suicídio político. Mas não, ele não pensa dessa forma. Ciro Gomes bate no Lula porque ele prova que não é progressista nada. Ciro Gomes, na verdade, é representante de uma oligarquia. E o que prova isso é a manchete do jornal O Povo, de hoje, narrando a briga de foice entre argumentos de um lado, Ciro Gomes, e do outro, outro oligarca do nosso estado, chamado Tasso Gereissati.
Aliás, um parêntese, Tasso posou de mocinho aí porque levou uma rasteira do Aécio Neves. Fui traído. Fui tapeado. Aécio é um canalha. Aécio não agiu de forma ética. Devagar com andou, viu, Tasso? Que o santo é de barro. Que o Aécio é canalha, todo mundo sabe. Você dizer que o Aécio é canalha, você está inventando a roda. Todo mundo sabe que o Aécio é um canalha. Agora você, meu caro Tasso Gereissati, fica muito atrás não, viu? Biron Queiroz, do Banco do Nordeste do Brasil, que o diga. Fechado parêntese. Tasso, de um lado, fala. O governo, referindo-se ao governo do Estado, no caso Camilo Santana, é mandado pela oligarquia dos Ferreira Gomes. E do outro, Ciro, falando sobre o Tasso. É a oligarquia que tem o senador Tasso mais rico do país. Ela precisa ser banida do Ceará. Agora cá para nós, eleitor, eleitora, companheiro e companheira, principalmente você do Ceará. Quando dois oligarcas se bicam, quem é que ganha nessa história? O povo é que não é. O povo é que não é. É por essas e outras que Ciro Gomes não merece o meu, o seu, o nosso voto. Não vou nem falar daquele outro rapaz que gosta de resolver tudo na bala. Eu não vou nem pronunciar o nome dele não, para não dar muito ibope para ele. Até porque ele não está merecendo muito ibope não. Nem daquele outro que quer preparar ração com comida fora da validade para pobre. Que esse aí eu acho que já está rifado do jogo da presidência da República, porque o próprio PSDB quer rifar o nome dele, quer colocar o nome do Geraldo Alckmin. Pode ser que pinte Geraldo Alckmin para a presidência da República. Geraldo Alckmin todo mundo sabe que é aquele chuchu que não tem graça nenhuma, que é insosso, não tem sustância, é aquela coisa da Opus Dei, toda corretinha, toda santinha, mas a gente sabe que ele está metido na maracutaia lá dos trens de São Paulo, junto com o Serra, o pessoal da Lava Jato. O Moro não investiga, né, porque não vem ao caso, mas enfim. Essa turma aí eu não vou nem falar não. Agora eu vou destacar um outro personagem dessa história da corrida presidencial, que só num país como o nosso, virado de ponta cabeça com um golpe, é possível brotar esse tipo de personagem. O Luciano Huck, o do Caldeirão, disse que não é candidato a nada. Não é candidato a nada. Não, meu compromisso é fazer a população brasileira melhor de outras formas. Muito bem. Só que aí ele fez uma reunião secretíssima com o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, aquele que disse que o Gilmar Mendes não falasse com ele como quem estivesse falando com os capangas do Mato Grosso. Muito bem. O Joaquim Barbosa, que tem um apartamento em Miami que foi adquirido como se fosse por R$1, por $1, né? Negócio bem complicado por lá também. Mas enfim, Luciano Huck foi conversar com o Joaquim Barbosa. O quê? Certamente não foi para o Luciano Huck consertar o carro do Joaquim Barbosa no Lata Velha. E nem para reformar a casa no Lado Oscilar. Certamente não foi. Quem deu esse furo, entre aspas, de reportagem, porque de furo não tem nada, isso é reportagem paga mesmo, foi uma colunista da Folha de São Paulo. Sempre a Folha, querendo partir na frente, querendo plantar esses factoides para fazer você acreditar no engodo. E aí, a Veja, sempre a Veja, publicou o seguinte, no blog do Josias, em referência ao jornalista Josias de Souza, da revista Veja. No Caldeirão, a cúpula da Globo teve uma conversa franca com Luciano Huck sobre suas pretensões presidenciais. Ficou decidido que se ele quiser mesmo abraçar a política, terá de sair da emissora até dezembro, sem volta. E no título da matéria, Huck afirma ao PPS que decidirá sobre candidatura presidencial até dezembro. Peraí, PPS? Como assim? PPS, Partido Popular Socialista. PPS. Vai receber o Luciano Huck? Claro, porque o PPS de socialista não tem nada. O grande líder do PPS, para quem não sabe, é Roberto Freire. Roberto Freire, pernambucano, hoje representa o estado de São Paulo, mas ele é pernambucano,
ele foi deputado federal pelo antigo MDB, na época da ditadura militar. Tem uma formação comunista, mas é aquele comunista que não é comunista. É o comunista faz de conta, né? Ele, depois que saiu do MDB por conta da reformulação partidária, articulou a refundação do PCB, o Partidão, Partido Comunista Brasileiro, cuja liderança histórica é Luiz Carlos Prestes. Só que criou uma ala lá no PCB que gerou uma cisão. Ainda pelo PCB, o Roberto Freire concorreu à presidência da República em 1989 e teve uma votação irrisória, né? Aí, depois o PCB teve a cisão, a parte do Roberto Freire saiu do PCB, a parte que ficou continuou o PCB, cujo nome ainda é Partido Comunista Brasileiro. O Roberto Freire espoliou tanto o PCB que levou até o número do partido. Levou até o número. O PCB, se não me falha a memória, tinha um número 23 nas eleições. Pois o Roberto Freire levou até o número do partido. Deixou o PCB sem número, o PCB teve que se virar para achar um número, achou o 21. O 23 passou a ser o número do PPS, Partido Popular Socialista, que desde o governo Fernando Henrique Cardoso virou aliado mor e mórbido dos tucanos e da direita. É, um partido que se diz socialista é aliado com a direita. Pode um negócio desse? Pode. No Brasil, pode. Pois o Roberto Freire está chamando o Luciano Huck para ser candidato à presidência da República. E quem é o guru econômico do Luciano Huck? Armínio Fraga. Lembra do Armínio Fraga? Foi presidente do Banco Central do Brasil na época do Fernando Henrique Cardoso. Preciso dizer mais alguma coisa? A economia do Brasil na época do Fernando Henrique Cardoso, depois daquela história do Plano Real, que há quem diga que o real está sobrevalorizado, e depois que a máscara do real cair, a coisa vai piorar ainda mais na economia brasileira. Teve uma crise econômica no México que praticamente quebrou o Brasil. Aliás, quebrou o Brasil. O Brasil quebrou 3 vezes, né? Na época do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso foi com o pires na mão numa conferência de chefes de Estado. O Bill Clinton, na época presidente dos Estados Unidos, deu um chega pra lá no Fernando Henrique humilhante. É só procurar no YouTube, você vai encontrar. Uma das vergonhas alheias que o Brasil já sentiu na vida foi ter o seu presidente da República humilhado publicamente por outro chefe de Estado, que na época era o Bill Clinton. Humilhado publicamente. Na época do Fernando Henrique Cardoso, minha gente, sertanejo no Nordeste comia calango. Calango. E essa reportagem saiu no insuspeito Jornal Nacional, em 2001, sobre a fome do Nordeste. Inclusive, quem foi fazer a cobertura foi o competentíssimo jornalista Marcelo Canelas, se não me falha a memória. Aí um cara desse vai ser guru do Luciano Huck da economia. Tão perdido, né? Se um cara desse ganhar a eleição. Tudo isso eu tô falando, falei na live passada, falei na live retrasada, tô falando nessa agora. Pra ver se o eleitor, a eleitora, o amigo ou a amiga entendem que não há uma opção viável para resolver a crise política no Brasil que não seja Luiz Inácio Lula da Silva. Não há. Por isso, meu amigo, minha amiga, preste bem atenção nesses movimentos da política. Além disso, uma coisa que eu quero ressaltar já no finalzinho da nossa live. Nós temos uma tarefa muito importante a fazer de continuidade, além das eleições. Porque veja só, ainda existe uma possibilidade, ainda que remota, de as eleições nem acontecerem. Ainda existe. Podem arquitetar um golpe casuístico aí, um golpe dentro do golpe. Não duvidem de nada. Rodrigo Maia e companhia são capazes de tudo, a gente já viu. Então, esse espaço de resistência democrática, que é o blog da Dilma, que é o Mídia Livre, que são outros tantos espaços de resistência democrática, nos quais você participa, você curte, você compartilha, você comenta, você nos ajuda
a fazer transmissões melhores, você nos ensina com seus conhecimentos, você nos critica também, que é boa as críticas que surgem aqui. Esse espaço tem que continuar, além das eleições, além das eleições. Não pensem, os amigos e amigas, que se eventualmente nós do PT ganharmos as eleições de 2018 e colocarmos Lula de volta à presidência da República e conseguirmos, acima de tudo, fazer um Congresso Nacional Progressista, não pense que nós vamos parar o espaço de resistência democrática, não. Nós vamos continuar. Temos que continuar. Porque o prejuízo causado à população brasileira pelo golpe é imenso e requer um trabalho de recuperação de anos. De anos. Não será um único mandato da esquerda de 4 anos que vai recuperar esses prejuízos causados pela política do golpe, não. Vou logo dizendo para vocês. Será um trabalho árduo, um trabalho de construção coletiva, um trabalho em que todos e todas devem contribuir pelo bem do nosso país, pela recuperação da autoestima do povo brasileiro. Então, que tenhamos em mente que o trabalho da resistência continua, inclusive, após os pleitos eleitorais. Não adormecerá com o final da votação. Quer a gente ganhe, quer a gente perca. Não adormecerá. Uma vez a gente ganhando, esse será um espaço que também vai servir de contribuição ao governo petista. Inclusive com críticas, se necessário for. Porque graças a Deus nós estamos num partido plural que não censura a gente pelas críticas. E se tiver um governo em que a gente faça oposição, mais ainda. Mas é fundamental que isto aqui seja compreendido como um espaço democrático de resistência. Um espaço que nós não vamos encontrar em órgão de mídia nenhum. Por isso é sempre bom ter a sua participação, meu amigo, minha amiga, em toda live que a gente faz. Cada vez mais o blog da Dilma e o Mídia Livre tem tido mais e mais visualizações. Dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas têm sido alcançadas pela nossa mensagem. Nossa mensagem tem, inclusive, atravessado fronteiras. E é importante que você esteja conosco nessa luta. Por isso eu quero deixar mais uma vez aqui o meu muito obrigado a você, de todo o país. Você que é de São Paulo, você que é do Rio de Janeiro, você que é de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de Santa Maria, de Catanduva, de Recife, de Teresina, daqui de Fortaleza, de Brasília, de outras partes do país, dos Estados Unidos, acompanhado as nossas transmissões, de Israel, da África, de países da Europa, como a França, por exemplo, tem acompanhado as nossas transmissões, meu muito obrigado mesmo. Obrigado a você que acredita na mídia democrática, na mídia independente, que acredita que somos capazes de trazer um projeto de país que possa nos fazer sair do atoleiro. Obrigado a você também que comparece aqui para nos criticar. As críticas construtivas, as críticas que nos ajudam a ser melhores, porque nós não temos a pretensão de ser perfeitos. Obrigado até a você que comparece para nos xingar. De uma certa forma você nos dá audiência. Obrigado a você também. A gente só tem o que agradecer e conclamar que nós façamos o mesmo que foi feito ontem nas ruas de todo o país. Aqui em Fortaleza, 20 mil pessoas foram às ruas no Dia Nacional de Mobilização contra o retrocesso. Vamos continuar indo para as ruas, demos um recado importante que foi ignorado pela grande mídia para variar, mas vamos continuar dando um recado importante. A voz das ruas é ouvida e os ouvidos da população não são moucos aos apelos da sociedade. Um grande abraço a você, companheiro e companheira, que sempre nos acompanha e permaneça conosco na sintonia. Firmes na luta, firmes e fortes, sigamos em frente.